De acordo com algumas interpretações das escrituras sagradas, Lúcifer era um ser musical divino, cuja música era verdadeiramente celestial. Mesmo após sua queda, o diabo nunca renunciou ao seu dom de manipular o som e criar obras-primas extasiantes através de compositores que aceitaram seu pacto. Essas composições são capazes de encantar e seduzir todos os que cedem à tentação do mal. E há uma história arrebatadora que ilustra essa afirmação. É a história de um dos maiores compositores e concertistas de todos os tempos, Giuseppe Tartini. Mas não se trata de uma história comum sobre Tartini. É sobre uma sonata que ele apresentou ao mundo. Uma sonata que teria sido composta e executada pelo próprio diabo. É possível que isso seja verdade. O que a sonata de Tartini pode nos dizer sobre a relação entre música e o mal? Para entender melhor essa história, precisamos voltar ao começo. Tartini nasceu em 1692, em uma das cidades da então República de Veneza, na atual Eslovênia. Filho de uma família rica e aristocrata, Tartini começou a receber lições de violino desde cedo, demonstrando muito talento para a música. Mas, com 20 anos, desinteressou-se pela música e formou-se em Direito na Universidade de Pádua, na Itália. Foi por essa época que ele se casou em segredo com a sobrinha de um cardeal e teve ordem de prisão decretada, mas conseguiu escapar. Tartini chegou a se disfarçar de frade e refugiou-se no convento dos franciscanos. Depois de um tempo, foi perdoado e voltou com a esposa para Pádua, onde recomeçou a estudar e tocar violino incessantemente. E agora sim, começaria sua carreira de músico e concertista. Mas em uma noite fria e obscura, sua vida iria mudar para sempre. Porque uma das obras-primas de Tartini nasceria depois de um pesadelo, em que teria recebido a visita do Senhor das Trevas. Tartini narrou o ocorrido com detalhes para o astrônomo francês Jérôme Lalande. Abre aspas. Uma noite sonhei que tinha feito um pacto com o diabo, o qual se dispôs a me obedecer em troca da minha alma. Meu novo servo antecipava meus desejos. Tive a ideia de entregar meu violino para ver se ele sabia tocar. Qual não foi a minha surpresa ao ouvir uma sonata tão bela e insuperável, executada com tanta arte. Fecha aspas. Tartini disse também que ficou tão encantado que perdeu o fôlego e acordou. Foi quando estava na cama e imediatamente tentou tocar ao violino o que escutou, mas só conseguiu chegar perto, parecido, sem a mesma qualidade e perfeição da música original. Essa sonata para violino foi chamada de O Trilo do Diabo, e ainda hoje é um desafio para os violinistas. Ela é considerada difícil de tocar por causa dessa complexa combinação de 3 notas, que naquela época era vista como um som demoníaco. E de fato, a sonata começa bem calma e assim vai mudando rapidamente de movimentos. Parece que soa um tanto contraditória e também bastante dramática. Talvez inspirada na própria história de Lúcifer, que começa a existência dele como um ser de luz, brilhante, e depois cai por causa do orgulho, da inveja, da arrogância, sendo expulso do paraíso até a queda dele para o inferno, que é um reino de terror, ódio e dor. Mas por que Satanás, em pessoa ou em sonho, em visão, mostraria essa música para Tartini? Bem, estamos falando de um músico do século XVIII, que era conhecido por sua habilidade excepcional no violino. É possível que Tartini tenha ficado obcecado com a ideia de alcançar um nível de virtuosismo que parecia inatingível, mesmo para ele. Esse tipo de obsessão pode ter desencadeado um sonho ou uma visão em que ele teria tocado com perfeição uma peça que considerava divina.
Além disso, a música em si pode ter tido uma qualidade que Tartine considerava sobrenatural ou diabólica, o que poderia ter sido um gatilho para que ele atribuísse a inspiração a Satanás. É importante lembrar que na época de Tartine, a religião e a superstição desempenhavam um papel importante na vida das pessoas. E era comum que fenômenos sobrenaturais fossem interpretados como sinais divinos ou demoníacos. Por fim, é possível que Tartine tenha inventado essa história para chamar a atenção para si e para sua música. Na época, muitos músicos procuravam maneira de se destacar em um ambiente altamente competitivo. E uma história sobre um pacto com o diabo certamente seria uma forma eficaz de atrair a atenção do público. No entanto, é importante ressaltar que essa é apenas uma teoria, e que a verdadeira razão pela qual Tartine escreveu a Sonata do Diabo pode nunca ser conhecida com certeza. As teorias da conspiração costumam especular sobre diversos outros artistas que supostamente fizeram pacto com o diabo em troca de sucesso ou talento excepcional. Essas teorias são amplamente consideradas como lendas urbanas. No entanto, além de Tartine, alguns outros artistas são frequentemente mencionados nessas teorias. E será que você já ouviu falar em algum deles? Robert Johnson, um lendário guitarrista de blues do início do século XX. Robert Johnson é frequentemente associado à história de pacto com o diabo. Reza a lenda que ele teria ido a um cruzamento de estradas à meia-noite e feito um acordo com o diabo em troca de habilidades musicais excepcionais. Niccolo Paganini, violinista virtuoso do século XIX. Paganini era conhecido por suas habilidades extraordinárias. Muitos boatos surgiram sobre seu talento incomparável, sugerindo que ele teria vendido a sua alma ao diabo em troca de suas habilidades musicais. Elvis Presley, o rei do rock, é frequentemente citado em teorias conspiratórias envolvendo pactos demoníacos. Alguns afirmam que sua ascensão meteórica à fama e seu talento vocal único só podem ser explicados por um pacto com forças obscuras. Jimmy Page, o lendário guitarrista do Led Zeppelin, também foi alvo de especulações. Alguns afirmam que símbolos ocultos encontrados nas capas dos álbuns da banda e suas letras carregam mensagens secretas relacionadas a um pacto com o diabo. Jay-Z, o rapper e empresário, é alvo de teorias conspiratórias que alegam que ele faz parte de uma sociedade secreta e fez um pacto com o diabo para alcançar seu sucesso na indústria musical. É importante ressaltar que todas essas alegações são puramente especulativas e não possuem nenhuma base real. Elas fazem parte do folclore e da mitologia associada a certos artistas ao longo do tempo. As teorias da conspiração em relação a músicos e pactos com o diabo geralmente surgem da tentativa de explicar o talento excepcional, a criatividade ou o sucesso meteórico de certos artistas. Essas histórias costumam ser alimentadas por elementos como letras enigmáticas, símbolos ocultos em capa de álbuns, rumores sobre comportamentos extravagantes e associações com temas esotéricos. Mas não há como negar que essas teorias da conspiração envolvendo músicos e pactos com o diabo são fascinantes e mexem muito com nossa imaginação. Mas e você? O que você acha dessas histórias, que para muitos são reais? Comenta aí se você acredita que o diabo pode ter usado compositores, ou usa até hoje compositores, para levar sua mensagem e desviar os fiéis. Comenta aí, eu quero muito ler teu comentário. Então é isso, não esqueça de deixar um like, se por acaso você não conhecia o canal, te convido a se inscrever aqui para ficar ligado nessas histórias sobrenaturais sobre a música e já assiste esse outro vídeo aqui, ó.
Esse vídeo também tem um assunto muito polêmico e chocante sobre a música, especificamente sobre os tambores.